Bom, pessoal, dando continuidade às ideias básicas de derivação, nós vamos ver agora 4 das 5 regras das técnicas de derivação, que justamente são fórmulas ou são raciocínios que vão possibilitar que nós calculemos a derivada de combinações entre funções que nós conhecemos. Então, se nós sabemos a derivada de seno, a derivada de cosseno, por exemplo, nós podemos calcular a derivada de funções envolvendo somas, produtos, subtrações, divisões e composições entre essas funções. Nesse primeiro vídeo, nós vamos ver sobre as técnicas de derivação, no caso para a soma, produto por escalar, produto entre funções e quociente entre funções. A técnica que nós usamos para a derivação de funções compostas será vista em um vídeo posterior. Técnicas de derivação. Sejam f e g deriváveis em x igual a A, com g de A diferente de zero, e seja k pertencente a reais. Então, as funções f mais g, k vezes f vezes g e f sobre g são deriváveis em x igual a A. Então, primeiramente, combinação entre funções deriváveis resulta em uma função derivável. E as funções derivadas obedecem às seguintes relações. A derivada da função soma é igual à soma das derivadas. A derivada do produto por um escalar é igual ao produto da derivada de f por esse escalar. Então, veja que, assim como nos limites, na derivação para a soma de funções e para a multiplicação por escalar, o processo é natural, direto. Derivada da soma, soma das derivadas, produto por escalar pela derivada. Nós mudamos a regra a partir da multiplicação. A derivada do produto entre funções f e g será a derivada de f vezes g mais f vezes a derivada de g. E no caso do quociente, a derivada do quociente será dada por essa relação aqui. F' de x vezes g de x, menos f vezes g' de x. Então, veja que no numerador nós temos a mesma regra, trocando o sinal, dividido por g de x ao quadrado. Então, essas são as formas de derivar. Eu vou deduzir aqui rapidamente, não é nosso objetivo apenas deduzir, mas resolver exemplos, né? Deduzir rapidamente essa primeira relação. A gente vai aplicar, obviamente, o produto, a definição de limite, definição de derivada, né? Então, quem seria f mais g' de x? Seria o limite com h tendendo a zero de f mais g de x mais h menos f mais g de x sobre h. Posso f mais g é f mais g, então eu teria o limite de f de x mais h mais g de x mais h menos f de x menos g de x sobre h. Reorganizando, eu vou ter f de x mais h menos f de x mais g de x mais h menos g de x. Todo mundo sobre h, eu posso separar aqui um h, aqui outro h. Posso separar em parênteses também, né, para ficar mais evidente. E é o que você percebe. Você tem um limite de uma soma, que é a mesma coisa que a soma dos limites. Nesse primeiro termo, você tem a
derivada de f, e nesse segundo tempo você tem a derivada de g. E aí, então, nós chegamos em f' de x mais g' de x. Então, da mesma forma, você faz os outros, é uma questão de combinação de resultados e adaptação, né? Mas na prática, nós vamos usar isso como uma regra para resolver limites. Bom, pessoal, vamos a alguns exemplos. Esses exemplos aqui dá para resolver de cabeça, né? Então, que é a derivada de x ao quadrado mais cosseno de x? A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, para calcular a derivada dessa função, eu vou calcular a derivada de cada parcela. Quem é a derivada de x ao quadrado? Cai o expoente, fica 2x elevado a 1. E a derivada de cosseno foi visto na aula passada, que é menos seno. Então, a derivada de x ao quadrado mais cosseno de x é 2x menos seno de x. Quem é a derivada de 2 cosseno de x? Aí nós vimos agora há pouco que a derivada num produto por escalar vai ser, no caso, eu vou repetir o 2 e a derivada do cosseno é menos seno de x. Ou seja, a derivada de 2 cosseno de x é menos 2 seno de x. Nesse terceiro, nós temos um produto. O que nós vamos fazer? Seguindo a relação da transparência passada, né, a derivada do produto vai ser a derivada da primeira função vezes a segunda função, sem derivar, mais a primeira função, x ao quadrado, mais a primeira função sem derivar, vezes a derivada da segunda função. A derivada de x ao quadrado é 2x, e a derivada de seno é menos cosseno. Então, a derivada de x ao quadrado, seno de x, é 2x seno de x menos x ao quadrado cosseno de x. Vamos a um outro exemplo. Agora eu quero calcular a derivada de 3x ao quadrado menos 2x sobre 4x mais 1. Nós vamos seguir a regra que foi colocada lá na página passada. Então, f' de x vai ser o quê? Essa fração eu vou ter a derivada do numerador vezes o denominador sem derivar menos o numerador sem derivar vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Então, aplicando aí as derivadas, a derivada de 3x ao quadrado menos 2x. Aqui é uma subtração entre funções, né? Então, vou derivar uma e derivar outra. Então, nós vamos ter um 6x, derivada de 2x é 2, que multiplica 4x mais 1, sem derivar, menos 3x ao quadrado menos 2x, que multiplica a derivada de 4x mais 1 é, a derivada da constante é 0, a derivada de 4x é 4, sobre 4x mais 1 ao quadrado. Então, essa é a derivada. O restante é só questão de simplificação de termos. Mas o processo de derivação acaba aqui. Agora é só questão de multiplicar e efetuar as devidas simplificações. E eu deixo isso como uma tarefa. Agora, nós vamos ao nosso último exemplo, que é para calcular a derivada de tangente de x. Nós não conhecemos a derivada da tangente de x, mas nós conhecemos a derivada de seno e de cosseno. Relembrando, a derivada de seno é cosseno
E a derivada de cosseno é menos seno. Então, vamos aplicar a relação trigonométrica que diz que tangente é seno sobre cosseno. E aí, aplicando a derivada, a regra do quociente, nós vamos ter o quê? Derivada do numerador vezes o denominador, sem derivar, menos numerador sem derivar, derivada do denominador, sobre denominador ao quadrado. Substituindo, derivada de seno, cosseno, derivada de cosseno menos seno. Isso aqui vai dar cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é a relação trigonométrica fundamental, que vale 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado de x, 1 sobre cosseno é secante. Então, nós podemos dizer que o resultado da derivada da tangente dá secante ao quadrado de x. Esse é um resultado que, agora no cálculo 1 nem tanto, mas no cálculo 2 em diante, por causa dos processos de integração, é um resultado que vai ficar na memória de vocês, que a derivada da tangente é secante ao quadrado e que, portanto, a integral de secante ao quadrado é tangente. Eu espero que vocês tenham compreendido. Tem bastante exercício para resolver. E essa é uma parte bastante importante no cálculo 1. A principal habilidade que você tem que desenvolver no cálculo 1 é resolver derivadas. É a principal. Porque é justamente a partir da resolução de derivadas que você vai poder entender o processo inverso, que é o processo de integração. Então, eu sugiro fortemente muitos exercícios. E até logo.